falar que é uma alegria estar aqui já é redundância, né? Porque toda vez que a gente vem a essa casa, a gente sente realmente uma alegria muito grande, exatamente por esses laços que a nossa casa tem, né? O Bezerra de Menezes com o Dom Pedro. Então, não os personagens, né? Mas são da mesma época, né? Dom Pedro e Bezerra de Menezes. Mas estamos falando das nossas casas, né? Realmente há uma afinidade grande, não só em termos de trabalho, mas em termos de crescimento, né? De amparo de uma à outra. Isso é muito importante. Então, algumas casas aqui em Juiz de Fora são assim, bem chegadas ao Bezerra de Menezes. Uma delas é o Dom Pedro, a outra é o Amor ao Próximo, né, que foi uma casa também fundada por esses corajosos da época, né? Aqueles corajosos que numa época difícil, de 70 anos, 75 anos atrás, quase 80 anos, né, conseguiram criar centros espíritas. Você imagina falar de espiritismo há 70 anos atrás, 80 anos atrás, não era brincadeira. Então aqueles que conseguiram criar os centros, né, conseguiram sensibilizar uma comunidade para que se tornassem espíritas, então realmente são dignos de nosso aplauso, né, no bom sentido do aplauso, aquele de reconhecimento, né, porque teve que ter coragem. Se hoje, nos anos que nós estamos vivendo, ainda precisa de coragem para você assumir, né, que é espírita, ainda é difícil em algumas situações, ainda somos vítimas não de um preconceito, mas de algumas situações, né, que faz espírita, aí toda aquela mistura ainda, né, aquela confusão de macumba, de fazer mal, disso, né? Então falar isso que é espírita hoje ainda é um desafio, mas é muito bom ser espírita, porque a gente se sente liberto de muitas coisas. E talvez a mais importante dessas coisas que a gente se liberta, dessas situações que a gente se liberta, é libertar da gente mesmo, né? A gente se libertar da gente mesmo, de nós mesmos. E aí a gente fala de egoísmo, a gente fala de tanta coisa, né, que ainda está presente em nós, mas que o Espiritismo nos proporciona, a partir do conhecimento dessa doutrina libertadora, a gente vai também se libertando, né? E vai aprendendo a perseverar, que é o passo seguinte, né? A gente aceita a doutrina do Cristo e é o primeiro passo. E o segundo passo é perseverar nela. Talvez aí seja mais difícil. Existem dois verbos dificílimos de ser conjugados. A gente fala sempre isso. Um é o amar, verbo dificílimo, de conjugação dificílima. Você falar que você ama é muito difícil, né? Eu amo, tu amas. Você pode até falar do outro, né? O tu. Mas quando fala eu, quando fala nós, é difícil conjugação. E o perseverar também, né? Porque o perseverar exige de nós uma força extraordinária para a gente enfrentar dificuldades que às vezes tem um grau, né, enorme de dificuldades, e para que a gente enfrente precisa realmente ter esta coragem e perseverar na nossa posição. Então perseverar é muito importante em todos os sentidos da nossa vida. Vamos lá então. Para isso, para que a gente entenda o que vem a ser perseverar de uma forma bastante tranquila e didática e pedagógica, a gente recolheu lá o Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 1 a 9. É essa história que muitos já conhecem, né? Havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há 12, esse 12 aí significa há 12 portas. Jerusalém, ela tem um muro, né? Ela é um muro que a circunda ali, e nesse muro tem 12 portas. Cada porta tem uma função, né? Então, entre uma dessas portas, Jesus passou, né? Era uma porta próximo à porta das ovelhas. Então havia ali um tanque chamado em hebreu de Betesda. Algumas traduções falam Betsaida, mas em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 varandas. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto acreditavam que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descesse, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isso aí está lá no Evangelho de João, mas é uma história que existe mesmo entre os judeus, né? Eles acreditavam
sim, piamente, né, sinceramente, que estando ali naquele tanque de Betesda, em determinado momento algum anjo, né, ou uma entidade espiritual desceria e agitaria aquela água. Eles acreditavam piamente nisso aí. Talvez a água fosse agitada pelo próprio vento, né? Era um tanque que ficava ali exposto, né? Às vezes um vento movimentava, eles acreditavam que fosse um anjo. E aí mergulhavam ali, na esperança de serem curados. Então havia especialmente esse sujeito aí, que estava lá, esperando, quer ver? E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. A dificuldade ainda na tradução é essa. A gente não sabe se ele estava ali há 38 anos ou se ele tinha 38 anos. Ainda as traduções não conseguiram confirmar isso. Mas o fato é que tinha um homem ali, esperando por muito tempo, e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, por isso a gente fala do 38 anos, disse-lhe: que queres ficar são? Aí o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Bonito o texto, né? Mas o que nós queremos extrair dele? Extrair a perseverança. Olha, está dizendo que tem um homem que ficou ali muito tempo. A gente não vai afirmar se foi 38, se foi 25, se foi 30, mas o evangelista João está dizendo que ele ficou muito tempo, né? Então muito tempo é muito tempo, né? Significa um sacrifício, significa o cara ter coragem, o camarada perseverar na intenção dele. Qual era a intenção dele? Ser curado. Olha como é que isso pode ser trazido para os dias atuais e a gente se colocar na posição desse sujeito, à espera do milagre, né? Tem um filme aí, né? A espera, mais um grande filme, A Espera de um Milagre, ou A Espera de Jesus. Será que a gente está nessa posição ainda, esperando que alguém possa nos levar para que a gente seja curado daquelas mazelas que nós trazemos, né? Será que nós estamos esperando que alguém faça isso? Ou já temos a consciência de que nós mesmos já podemos resolver essas pendengas aí? Algumas situações, claro que depende de outras pessoas. Mas de um modo geral, será que nós estamos esperando que alguém faça isso? Estamos esperando Jesus? Que Jesus resolva as nossas situações? Como ainda aquela crença antiga, né? Se Deus quiser, Deus é quem sabe, Deus é que resolve, e muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes somos nós que precisamos dar o primeiro passo, precisamos iniciar o nosso processo. Quando a gente fala o nosso processo, um processo de libertação, é isso que a gente está falando, né? De a gente se libertar das nossas dificuldades, das nossas pendengas, como disse no princípio, porque essas pendengas, essas dificuldades que permanecem em nós, que a gente chama de imperfeições, são elas ainda as responsáveis pelos nossos sofrimentos, pelas nossas desditas. Então não é vontade mais de Deus, não é vontade de ninguém mais, né? São situações que foram criadas por nós e que, se foi criada por nós, foram construídas por nós, nós temos que desconstruir. Muitas vezes a gente no dia a dia vê pessoas, né, na questão da relação de uma pessoa com outra, principalmente, né, naquela construção de uma relação e que não vai dar certo, e se não for desconstruída, as pessoas que estão envolvidas vão estar sofrendo, né? Então há uma necessidade de desconstruir aquilo que foi construído e que foi construído de uma forma errada, né, de uma forma torta. Erguer um edifício tendo a base, né, não tão firme, ou as paredes não tão alinhadas. Então há necessidade de se desconstruir e se construir de novo. Então é isso, né? É essa questão da perseverança. Bom, vamos lá. Então nós entendemos que aqui nesse texto houve realmente uma vontade de perseverar. Ele não esmoreceu perante as dificuldades que se apresentavam ali. Olha, aqui o nosso personagem estava num lugar público, né? Perto de um lugar, de uma porta onde transitava muita gente, perto da porta das ovelhas. Quando fala perto da porta das ovelhas, isso significa que ele ficava exposto ali à passagem de ovelhas mesmo.
Né? Essa porta da ovelha, sendo uma das 12 portas, é a porta onde transitavam as ovelhas. O que tem isso de importante? Tem de importante que ali só passavam as ovelhas. E essas ovelhas eram muito especiais. Eram as ovelhas que eram selecionadas para serem entregues lá no templo, né? No templo de Jerusalém, para serem sacrificadas. Então existia toda uma preparação. Você não pegava as ovelhas lá no pasto, você não tirava algumas ovelhas do rebanho e levava, não era assim não. Elas passavam por um processo de purificação, eram preparadas e por isso passavam pelaquela porta, porque essa porta era exclusivamente para ela. Então não oferecia nenhuma preocupação com contágio de alguma coisa que pudesse tirar aquela pureza das ovelhas. Então veja que ele estava ali perto dessa porta das ovelhas, né? E o que ele estava esperando? Ele esperava alguma ovelha? Não, ele esperava um anjo, né? Isso é interessante. Como nós esperamos também, né? Vale a pena frisar isso. Então é essa questão, ele perseverou. Ele não sabia o dia, ele não sabia a hora, ele não sabia quando seria, mas o fato é que ele acreditava que um dia um anjo desceria ali. Isso é perseverança, né? Dá para ilustrar bem a perseverança. Será que a gente é assim, né? Quando a gente tem um objetivo, a gente se fixa naquele objetivo ali, e mesmo sob dificuldades, impositivos diversos, que nos fazem, muitas vezes, retroceder, será que a gente desiste ou a gente vai em frente? O que a gente faz, né, quando a gente tem alguma dificuldade? Então é isso, a perseverança é uma virtude pouco levada em conta. Ela deveria ser mais levada em conta, levada mais a sério. Na realização de qualquer objetivo da existência, era chamada a exercer a sua função ante os inevitáveis desafios que se encontram pela frente. É a questão da tempestade, né? Você está no mar e de repente surge uma tempestade. Tem na tempestade, né? Jesus acalma a tempestade. Essa passagem é muito interessante, porque você veja que eles estão no barco, de repente há uma tempestade violenta. E eles são surpreendidos mesmo por ela, né? Mas Jesus acalma a tempestade. Mas o mais interessante é a gente entender que a tempestade vem e que a tempestade também vai embora. Ela não vai permanecer. Então, se você, quando você vislumbra uma tempestade, você sabe que você vai passar por uma dificuldade grande, você vai pular do barco? Né? É essa a questão. Naquele momento que a tempestade armou, Jesus acalmou a tempestade e falou com eles: calma, não precisa de pular do barco não. Porque muitas vezes a gente, quando ameaçado por determinadas tempestades da nossa existência, a primeira coisa que a gente pensa é pular do barco. É o sair fora, né? Eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por essa dificuldade. Então eu vou sair fora. E aí às vezes é que está o nosso erro, né? Você não tem que sair fora. Você precisa de enfrentar determinadas situações, e para que você enfrente e atinja o êxito que você tanto almeja, você precisa de perseverar. Então veja que ela está presente em todos os momentos da nossa vida e a gente não percebe, né? Cada um tem esses momentos na sua vida de perseverar no dia a dia, na nossa casa, na vida doméstica, no nosso trabalho, na nossa casa espírita, no dia a dia da comunidade, na sociedade, no grupo no qual nós pertencemos. Há necessidade de perseverança. Porque se a gente não perseverar, a gente não vive em grupo nenhum. Né? A gente não vive em grupo nenhum. Porque são tantos desafios, são tantos obstáculos, é uma diversidade tão grande de situações, que se você não perseverar no seu ponto de vista, na sua vontade de avançar, você desiste perante as diversidades. A vida é cheia de diversidades, né? A nossa família é cheia de diversidades, nosso ambiente de trabalho é cheio de diversidade, a comunidade. Então você persevera com a sua opinião, né? Considerando os outros. Então isso também é um perseverar. É você não desistir, na verdade, né? O perseverar é o contrário do desistir. É aquela questão assim: eu não vou desistir, eu vou em frente, mesmo que isso, né, me traga desafios, né, transtornos, dificuldades incomensuráveis, mas eu vou em frente. É assim que a gente vence, né?
Todos nós passamos por situações assim e só atingimos o objetivo quando a gente se propõe a perseverar. Mas para perseverar é preciso ter coragem, é preciso ter temperança e sabedoria. Olha que interessante isso. Isso aí é uma coisa do Emmanuel. Eu vou dizer assim, é muito bonito falar perseverar, é muito bonito, muito prático, é importante, é fundamental. Mas você precisa saber que esse perseverar tem alguns componentes interessantes, né, que eles têm que estar alinhados para que você consiga realmente perseverar. Porque se um desses 3 componentes aí tiver, né, desalinhado, pode ser que você não consiga perseverar da forma abrangente como você gostaria, né? Ou perseverar naquele primeiro momento, ou no momento seguinte. Então, precisa de ter esses 3 elementos aí: a coragem, a temperança e a sabedoria. Vamos ver o que significa eles? Olha lá, coragem. Coragem é o conhecimento do que deve se escolher e do que se deve evitar. E o que não se deve fazer, escolher e nem evitar. Olha como é que a escolha é uma coisa séria, né? Como é que é importante a gente saber o que a gente quer. É importante a gente saber o que a gente vai escolher. O que significa que a gente precisa de medir os prós e os contras, né? Os lucros e os prejuízos de determinadas situações. O que isso vai me trazer? O que isso vai me acrescentar? Vai me acrescentar crescimento, ou vai acrescentar, ou vai me trazer sofrimento? Esse desafio, o que ele traz para mim? O que significa na minha vida? Material, né, de sujeito, de espírito encarnado, ou no plano espiritual? Como é que eu faço com isso? Então é a questão da coragem. Para escolher precisa ter coragem. Não é tão fácil, não, né? Eu escolho isso. É igual criança, né? Vamos escolher o time que a gente vai jogar. Eu escolho esse. Então é fácil, né? Mas mesmo assim já é desafiador. Eu me lembro quando a gente batia a bola quando era criança, tinha aquele monte de criança na escola ou na nossa comunidade do bairro. Aí, vamos fazer time, vamos bater uma bolinha. A famosa pelada, né? Vamos bater uma pelada, vamos. Escolhe os times. Aí você tinha as preferências. E nem sempre você fazia a melhor escolha. Você achava que tinha feito a melhor escolha. Mas aí no meio, o cara era perna de pau. Então você achava que ele era bom de bola, mas não era um perna de pau. Não, tá fora, você sai fora. Mas por quê? Você não soube fazer uma escolha. Você não percebeu, você não avaliou primeiro se o cara sabia jogar bola ou não. Você não tinha ainda assistido o desenvolvimento dele na bola. Então você não conhecia a criança, né? Você pega uma, você pega outra, desiste, não dá certo. Mas é a questão de escolher, né? E fora essa questão das crianças, né? A nossa vida ela é feita de escolhas o tempo todo. E a gente precisa de saber a escolha e tudo aquilo que ela vai nos trazer. Qual é o resultado da nossa escolha? São os bons resultados, né? Os resultados que não são bons, para não falar ruim, né? Então, é a coragem, você precisa ter coragem para escolher. A temperança, que é uma das coisas mais interessantes que ninguém fala e poucas pessoas entendem, né? O que vem a ser a temperança, que é a moderação dos desejos e das emoções, daquilo que nós sentimos e queremos, né? E buscando equilíbrio entre razão e os sentidos impulsivos. O Espiritismo fala isso o tempo todo, né? Nós precisamos de usar razão. O que significa usar a razão? Significa que toda vez que eu fizer uma escolha, eu preciso de medir as consequências, né? Se elas serão boas, se elas não serão boas, se elas trarão prejuízo, trarão lucro, me deixarão melhor, me deixarão pior, né? Então, essa temperança não é aquela questão de temperança é o sujeito que está numa boa. Não, o sujeito que está numa boa, não. É o sujeito que sabe medir, ele modera as escolhas. O que isso me traz? Qual é o prejuízo? Qual é o lucro? Qual é, né, a coisa boa dessa escolha que eu vou fazer? Então, isso é medir, né? Não é você agir impulsivamente, como a gente age muitas vezes. E muitas vezes, por essa impulsividade da gente, que a gente ainda está com alguns problemas na nossa reencarnação. Algumas situações que a gente traz e que tiveram a gênese na nossa impulsividade. E quando fala em impulsividade, aí vem umas coisas agregadas, assim, orgulho, vaidade, né? Não, eu não faço isso. Não é comigo, não é assim. Isso é impulsividade. Você vai agir de uma forma impulsiva sem raciocinar nas decisões que você está tomando.
e nos prejuízos que isso pode trazer para você. Então, a temperança, ela faz isso, né? Toda vez que eu vou tomar uma decisão, seja ela qual for, né? Então eu vou usar esse critério de avaliação. O que eu estou fazendo? E essa relação vai me trazer prejuízo, não vai me trazer prejuízo? Esse trabalho, essa escolha de trabalho vai me trazer prejuízo ou não vai? É medir mesmo, né? É fazer uma avaliação. Assim como a gente precisa de estar sempre se autoavaliando também, não só nas questões, nas decisões a ser tomadas, mas nas próprias avaliação das nossas tendências. O Espiritismo fala, né? Que a gente precisa estar avaliando as nossas tendências, de a gente conhecer as nossas tendências. E aí os Espíritos não falam de má tendência, nem de boas tendências. Ele fala, você precisa de conhecer as suas tendências. Para onde você gostaria de ir? Né? Para onde você quer ir? Qual é a sua tendência nessa vida? Não é só questão, eu vou ter uma tendência a ser mal, a tendência a ser bom, ou isso, aquilo. Mas você conhecer. Isso chama-se temperança, você avaliar aquilo que você se propõe, né, realizar. E a sabedoria, né, que é importante, né, que é construída através do aprendizado, da experiência e do autoconhecimento. Aí está a chave do nosso estudo, né? O aprendizado, você busca o aprendizado, depois do aprendizado, a experiência e o autoconhecimento. No livro 2000, não. Agora não me lembro mais quem foi, mas que você disse. Sim. Que o Evangelho de Jesus precisa de ser conhecido. Primeiro ele precisa ser conhecido, né? E depois que ele é conhecido, ele precisa ser sentido. Olha que interessante isso. Então você conhece o Evangelho de Jesus, depois você sente o Evangelho de Jesus e depois você experiencia o Evangelho de Jesus. Olha os passos aí do cristão, né? Primeiro você conhece o Evangelho, depois você sente o Evangelho. E essa parte aí é muito interessante, porque você pega o Evangelho de Jesus, você lê, você estuda, mas ele precisa de algo mais, ele precisa de te atingir, ele precisa de estar dentro de você. Você precisa de sentir esse Evangelho de Jesus, né? E sabendo que o Evangelho de Jesus tem uma proposta que é nos fazer aprender a amar, né? Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Qual que é a proposta dele? Nos levar a aprender a amar a nós mesmos e aos outros. Então é isso, né? Então ele traz essa proposta para nós. E para isso você precisa de conhecer o Evangelho, você precisa de sentir aquilo que ele traz, né? O que os Evangelhos traz, e depois viver na experiência. Aí vem a parte mais difícil, né? Você pegar os ensinamentos do Cristo e colocar na experiência do dia a dia é a parte mais difícil. Você conhecer o Evangelho de Jesus é fácil. Você sentir o Evangelho de Jesus não é tão difícil, mas colocar na prática é muito difícil, né? Porque isso exige uma coragem extraordinária. Exige uma temperança fora do normal. Porque você não pode simplesmente fazer... Jesus diz que amar o próximo como a si mesmo é fazer caridade, é fazer isso, fazer aquilo, é dar esmola, é ajudar o necessitado. Não é tão simples assim, né? A coisa é mais complexa, porque exige um trabalho de interiorização primeiro do Evangelho de Jesus. Você vai permitir que esse Evangelho, né, passe a ser parte da sua vida e vá conduzindo as suas ações para que você não venha a sofrer. Então você precisa de conhecer e entender até onde eu posso ir. Eu ainda não posso praticar determinadas coisas que estão no Evangelho. Ainda eu me sinto impossibilitado de amar o mundo como Jesus quer. E isso é super natural, está tudo bem. Isso é um trabalho, é um exercício constante. Um dia você aprende a amar um pouquinho a esse sujeito que não te desce até agora, aquele sujeito, né, aquela pessoa que não te traz
muitos benefícios, é aquele desafeto. Então, é uns poucos, você vai trabalhando isso no dia a dia. Por isso que é importante a temperança. Você começa a pensar, a dosar suas emoções. Olha, eu não gosto, não gosto do fulano, não gosto do Beltrano. Nossa, eu tenho uma antipatia do Renato, mas eu trabalho com o Renato na Casa Espírita. Como é que eu faço isso? Eu preciso de vencer essa dificuldade. Aí vou ter que vencer essa dificuldade que está em mim, não é nele, é em mim. Eu não gosto dele, né? Eu que não gosto dele, então o problema é meu, não é do Renato, é meu. Então eu vou trabalhar isso. Por que eu não gosto dele? E isso chama-se temperança. Você vai temperando. Por que eu não gosto dele? Mas ele nunca me fez mal nenhum. Por que, entendeu? Então em todas as situações é preciso ter temperança. Não é assumindo aquelas decisões precipitadas, né? É aquilo que a gente fala assim, você escolhe de repente, impulsivamente, e aí você se arrepende. É igual relações que a gente tem, a gente sempre fala das relações sociais, principalmente, que muitas vezes você tem uma relação construída, de repente você vai fazer, acaba, né? Abruptamente, e isso traz sofrimento, porque não houve uma desconstrução como deveria, né? Ela foi construída passo a passo e foi desconstruída abruptamente. Isso traz dor, né? Então é isso que ele está dizendo, essa temperança. É a sabedoria que é para você saber, né, tomar suas decisões. Então embaixo o Emmanuel fala, é preciso sabedoria para entender como agir com coragem, com temperança. Então veja que a base é a sabedoria. É o que o Espiritismo nos oferece hoje, né? O conhecer. Mas no tumulto das inquietações, diz o Emmanuel, no tumulto das inquietações da terra é provável encontres igualmente os desafios que se erguem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. É o que acontece no nosso dia a dia. Ele está dizendo assim, olha, desafios que se erigem por testes de compreensão. São aqueles desafios que existem para testar a nossa compreensão mesmo, para testar a nossa serenidade, né? A nossa sabedoria. Veja que o processo reencarnatório está recheado disso aí. Quando a gente pede para renascer e a gente abraça uma proposta, né? E a gente vê que aqui ninguém abraçou uma proposta terrível, né? A gente está aqui escutando esse estudo. Então a gente ainda está aqui escutando esse estudo, a gente ainda tem capacidade de escutar, de assimilar essas palavras, de refletir nelas. Então estamos numa condição diferente, né? Diferente daqueles que passam por provas dificílimas, por expiações que os deixam incapacitados de convivência social, inclusive. Então veja que nós estamos no lucro, né? Estamos numa situação muito mais confortável. Porque se a gente vai para esses hospitais da vida aí que a gente, né, frequenta e vê aquelas expiações terríveis, aí você, meu Deus do céu, o que esse sujeito fez, ou o que essa pessoa fez na vida anterior, ou nessa mesmo, né? E que resultou nessa expiação terrível pela qual ele está passando. Mas são situações, né? E aí nós não estamos naquela expiação, mas estamos nas provas, né? Porque certamente, se a gente não está numa expiação desse nível, pelas provas difíceis, nós estamos passando. Quem não, né? Quem não passa por provas? E seria um ledo engano a gente falar que não passa por prova. Olha, você vive num planeta de provas e expiações, você tem que ter a consciência de que se no planeta de provas e expiações, você tranquilamente vai passar por provas e por expiações, de acordo com a necessidade, né, que nós trazemos. Ou é uma, ou é outra, ou é as duas. Quem não conhece pessoas que passam pelas duas, né? A gente que trabalha com comunidade sabe que tem pessoas que vêm com provas e expiações juntas. São situações bastante difíceis e que a gente não consegue compreender, e muitas vezes nos leva a questionar Deus, por que será que essa pessoa está passando por isso? E até, né, questionar essa questão da justiça, né? Meu Deus, será que merece tanto? Você não tem que questionar, né? Não tem, mas a gente faz isso, porque a gente ainda tenta sensibilizar, né, Deus. Olha, você não acha melhor dar uma minimizada nisso aí? A gente tenta fazer isso, né? Mas é isso. Então, essas questões, provas, expiações, sofrimento,
traz essa inquietação na Terra. E muitas vezes a gente não tem o discernimento para manter a serenidade, para manter, né, a nossa perseverança. O dia a dia nosso é tumultuado, é cada coisa acontecendo, uma em cima da outra. A cada dia, novas provas, novas situações complicadas, e isso vai nos tirando da perseverança, né? Você vai ficando ali e desanimando muitas vezes, né? Então é isso que o Emmanuel está falando. Ainda no planeta Terra, a gente precisa ter essa consciência e usar os artifícios, as nossas armas, entre aspas, né? As armas que nós temos. Então é isso, meus amigos. E também aí o Emmanuel ainda, lá no livro Pão Nosso, vai dizer que muita gente se desanima e prefere estacionar século a fio nos labirintos da inferioridade. Contudo, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando uma trajetória, em trajetória sublime para a perfeição. Né? Então, é o que nós deveríamos fazer. Então, existem desafios, existem situações difíceis, de difíceis resolução. Determinadas decisões vai mexer com o nosso sentimento, vai nos machucar, vai nos trazer, né, perturbações, mas se elas são necessárias, né, nós não podemos nos ater. São desafios que a gente tem que passar. Nenhuma decisão é fácil, né, a não ser a decisão de casar é fácil, né? Então, qualquer decisão que a gente vai tomar, há necessidade de refletir, né? E muitas vezes, não havendo essa reflexão, elas se tornam decisões pesadas e difíceis, né? Mas é isso faz parte da nossa vida. Então é importante que a gente entenda que vivemos nesse planeta de provas e expiações e trazemos as nossas dificuldades. Temos um projeto reencarnatório que não é melzinho na chupeta, são projetos difíceis, né? Cada um de nós com o seu projeto, com suas dificuldades, né? com as suas lutas, com seus desafetos, com as suas incompreensões, né? Muitas vezes somos o ator, né? O ator principal, e somos nós que somos às vezes perseguidores. Então tudo isso, né? Nesse palco, nesse contexto aí, e há necessidade de saber disso, né? Há necessidade de a gente conhecer o nosso papel, o que nós estamos fazendo, o que o meu personagem, qual é a função desse meu personagem aqui nesse contexto, nessa peça da vida aí, né? Então, tentar, vamos dizer assim, equacionar, né, as dificuldades. Muito bem. Então, como nós sabemos que todos sofrem, todos passam por provas e expiações, né, difíceis, e que precisamos perseverar, por que muitos deixam para amanhã? É o que o Emmanuel questiona. Se você sabe que você tem que passar por determinadas situações, já tem essa consciência, por que você prefere deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje? E isso é muito complicado. Isso não é tão fácil, não, sabe? Não é só uma questão de texto, né, de vocabulário, não. Não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. É porque tem um fundamento. E aí o Emmanuel tem uma mensagem dele que ela é enorme, mas a gente tirou só algumas questões dela para trazer, extraímos algumas questões. Olha, amanhã, pode ser que amanhã a dificuldade esteja maior, se ela não for resolvida hoje. Isso chama muita atenção de nós, principalmente, que já temos esse conhecimento de que a nossa vida é um constante desafio e há situações que precisam ser enfrentadas hoje. Porque se não enfrentá-las hoje, amanhã a situação vai estar maior, né? No caso de doença, de moléstia, que você deixa para tratar amanhã, né? Isso não é nada, né? Vamos deixar para amanhã, vamos deixar que Deus cure, vamos tomar um remedinho. Muitas vezes, não estou dizendo que a gente não deva fazer isso, mas pode ser que você vai deixando para amanhã, né, o tratamento da moléstia, e ela vai ficando cada dia mais grave. E aí a gente não fala só da questão da ferida, da moléstia do corpo, mas da alma também, né? São aquelas chagas que a gente traz na alma e que precisam ser extirpadas nesse processo reencarnatório. E a gente deixa para amanhã, né?
Hoje ainda tô lá, né, eu trago essa dificuldade moral, por exemplo, eu trago essas tendências destruidoras, né, tendências ruins, e que precisam ser extirpadas. E aí eu vou deixando para amanhã. Ah, não, vou deixar para amanhã. E quando a gente não encontra espírita que ainda fala assim, ah, nessa vida não vai dar para resolver, vou deixar para a próxima vida. E aí você pergunta, né, com um certo conhecimento de causa, mas quem te garante que você vai ter uma oportunidade amanhã? Como é que você tem tanta certeza que você vai sair desta vida, seja lá quando for e de que forma for, e vai ter uma oportunidade reencarnatória imediatamente para você ressarcir essas dívidas que você já traz, né? Bem como as que você traz somadas àquelas que você adquire nessa vida. Quem te garante isso? Então não pode deixar para amanhã, né? O processo reencarnatório, ele é urgente e ele precisa ser realizado em todos os dias da nossa vida. Então, resolver situações, né, eliminar pendengas, eliminar as más tendências é no dia a dia, é todos os dias. E isso precisa que a gente faça essa reflexão. O que eu tenho feito da minha vida? Essas decisões que eu tenho tomado, têm me levado onde? E por que eu tomo essas decisões? Por que eu caio no erro de tomar essas decisões que já sei que não são corretas, né? E que vão me trazer prejuízo? Por que eu me mantenho nisso aí? Ou então, por que eu não tomo uma decisão hoje e deixo sempre para amanhã? E quando é amanhã, o Emmanuel está dizendo o seguinte, não é um amanhã. Hoje é quarta, então amanhã é quinta. Não é isso, é uma amanhã do futuro. É todo dia, é amanhã, sabe? Vou deixar para amanhã. Aí chega amanhã, você fala, vou deixar para amanhã. Então você está sempre adiando uma decisão que seria importantíssima e muito lucrativa se você tomasse hoje. Você já eliminasse o mal pela raiz, né? Porque, veja, quando você transfere o mal para amanhã, vamos dizer, eu vou deixar essa situação que eu posso resolver hoje para amanhã. Então eu vou ter mais uma noite de sofrimento, uma noite de provas difíceis, até o momento em que tomar a decisão. Então, veja, você vai acumulando sofrimento. Então, vamos resolver essa situação? É igual ter uma dívida. Eu não posso pagar hoje. Mas tenta pagar a dívida o mais rápido possível, porque não é só a questão de juros, não. É a questão da perturbação que nós, os devedores, né, ficamos quando a gente deve alguma coisa. Então, é essa perturbação que a gente precisa, né, trazer. Eu quero evitar não só a questão da dívida, mas a questão da perturbação que essa dívida me traz. Percebe? Não é só o fruto, não é só o produto da sua dívida, mas a perturbação que isso pode te trazer. Então o problema talvez surja mais complicado. É o que acontece sempre. O Emmanuel fala isso com muita tranquilidade, com muita sabedoria. Se você não resolve um problema hoje, amanhã ele vai estar mais complicado. Porque já se passaram algumas horas, né? É igual a enfermidade. Você está com uma dor hoje. Se você não tratar, amanhã essa dor vai se espalhando. Se tem uma lesão no organismo, ela vai ampliando. É assim que funciona também com as nossas decisões. As decisões que deveriam ser tomadas e não são tomadas. Elas só vão aumentando, elas só vão gigantando. E aí quando você vê, você está com uma bola de neve que cresceu, né, gigantou, e você já não sabe como resolver mais, né? E aí, no final do texto, né, que é bem grande, como eu falei, ele vai falar sobre a oportunidade de ajudar. Aí ele dá um toquezinho na caridade, né? A oportunidade de ajudar não se fará repetida. E é muito importante que a gente também traga isso em mente. Ajudar, o que significa isso, né? É a gente ser útil. Nós, quando reencarnamos, temos uma proposta de organizar a nossa vida, de eliminar algumas dívidas, de tirar algumas más tendências, né? Mas também o motivo maior é a gente aprender a amar o próximo, né? É ajudar o outro. Essa é a grande tônica da nossa reencarnação. Você reencarna para quê? Para você aprender a amar a si mesmo e ao próximo. O que significa, então, ajudar o outro, né? Então, sempre que possível, você ajudar. Seja em situações mais difíceis, se não pode resolver situações difíceis, resolva situações medianas, né? As pequenas situações, faça alguma coisa que a sua força te permite, né? Que você consiga fazer, mas nunca perca a oportunidade.
É aquela questão assim de, vou atravessar a velhinha na rua, né? Então a velhinha quer atravessar. Aí a pessoa fala, mas se não for, alguém vai, com certeza. Mas aí você vai perder a oportunidade de ser útil. Que alguém vai fazer, a gente sabe disso, né? Então, se você está ali, no primeiro plano, se você foi colocado em primeiro plano, então ali é a oportunidade sua. Não é obrigação. E a gente, às vezes, traduz essas situações como obrigação. Se você está lá, você tem a obrigação de fazer. Não, você tem a oportunidade de resolver. Então é diferente, está vendo a conotação? Você está ali, a obrigação é sua. Não, a oportunidade é sua. Oportunidade de se ajudar, de fazer o bem, de ser útil. Afinal, para que a gente reencarnou então? Se a gente não pode ser útil, se a gente não pode ajudar, né? Não teria sentido a nossa reencarnação. Se não é para ajudar o mundo, né, de provas e expiações, então você tem que reencarnar onde? Num lugar que não tem provas e expiações, um lugar que não tem problema nenhum. Mas você nasceu aqui, está cheio de problemas, e aí é um pelos outros mesmo, né? O Emmanuel, não, Bezerra de Menezes, a gente vive repetindo isso. Bezerra de Menezes fala assim: como é que Deus ajuda o homem? Uma pergunta que eu nunca vou esquecer na minha vida, sabe? Essa pergunta que o Bezerra de Menezes fez, ele mesmo respondeu. Como que Deus ajuda um homem? É interessante, né? Aí o Bezerra responde: Deus ajuda o homem através do próprio homem. Não tem como. Não tem como ser diferente. Não tem como Deus se materializar e vir, né? Se materializar para oferecer um prato de alimento a uma pessoa que está com fome, por exemplo, né? Uma situação mais simples. Ele não tem como. Como é que ele vai fazer isso? Então ele vai contar com as pessoas que estão encarnadas e de bom coração, né? Para que possa executar essa tarefa que foi pedida a ele. A gente sempre fala isso, né? A pessoa que está com fome, por exemplo. Um exemplo mais simples. A pessoa está com fome, né? Uma mãe que tem alguns filhos, por exemplo, ali, e não tem um alimento para dar para os seus filhos. O que ela faz? Ela vai pedir a Deus: oh, meu Deus do céu, provê esse alimento, né? Como é que eu vou fazer? Ajuda a conseguir esse alimento para meus filhos. Mas Deus não vai materializar o alimento para ela, não. Já viu isso? Ele não vai fazer isso. Ele não vai atender aquela... Ele vai escutar essa prece, essa rogativa, esse pedido de uma mãe de um coração sofredor, e vai fazer aparecer o arroz, o feijão, o alimento necessário. Não, ele vai sensibilizar alguém que possa fazer isso, entendeu? Por isso Deus ajuda o homem através do próprio homem. E a gente precisa ter essa consciência de tantas oportunidades que a gente está perdendo no dia a dia. De ajudar, né? De ajudar. Porque a gente faz parte desse contexto. E a gente às vezes nem imagina que nós somos instrumento de Deus. Olha só. Isso é para ser guardado, né? Eu sou um instrumento da vontade de Deus. Lembra do Francisco de Assis? Estava ali, né? Uma mensagem de Francisco. É instrumento da vontade, né? Francisco de Assis: o que você quer que eu faça? Paulo também falou, né? O que o senhor quer que eu faça? Estou aqui agora, já entendi que eu preciso de ajudar, então só não sei o que fazer. Então eu espero que o senhor me oriente e fale para mim o que é que o senhor quer que eu faça. Essa vontade que a gente tem de ajudar, né? A cada dia. Então a oportunidade vai surgir sempre, em todos os momentos da nossa vida. Seja dentro da nossa casa, seja fora da nossa casa, nos grupos que a gente participa. Sempre vai haver oportunidade de ajudar. Seja com a palavra, seja com o material, né? Seja com a mão, com as mãos, com um sorriso. Alguma situação vai surgir e que vai precisar de você, do seu concurso, né? Vai precisar daquilo que você tem para oferecer, e que necessariamente não é só dinheiro e alimento e nem remédio, o próprio sorriso, né? Então é isso que ele está chamando a atenção, o quanto é importante isso. E isso também é perseverar no bem, na causa. Se você nasceu nesse planeta, e tem uma causa, né? Tem uma causa. Aqui é um planeta de provas e expiações. Então, como diz o próprio Bezerra de Menezes também, ele vai dizer: aqui no planeta Terra, o planeta Terra é um hospital, né? Ele não fala hospital, não, ele fala manicômio, ele fala um monte de coisa lá. Mas vamos falar hospital para ficar menos pesado. Então, aqui é um hospital, o planeta Terra é um hospital, onde o enfermo ajuda o doente, ou o doente ajuda o enfermo. Quer dizer, ninguém está livre. Mas aquele enfermo que está melhorzinho, né, ajuda o outro que está piorzinho.
Eu sei, lá nas Conce, a gente vê isso, né, nas enfermarias lá, né, principalmente na área, naquela área mais difícil ali, né? Então você vê que estão já com os dias contados, né, uma doença incurável, já estão nos últimos dias, mas aquele que está melhorzinho levanta para buscar água porque não pode. Já viu nas enfermarias? Não precisa ser nas Conce, em qualquer hospital. Aqueles pacientes da enfermaria, tem um monte de pacientes, 6, 7, 8 pacientes. O que está melhor, normalmente, ele oferece o serviço dele. Aí ele vai no banheiro, aí o que não pode levantar, fala, você pode trazer uma água? Então veja que é um enfermo ajudando o doente. É um enfermo ajudando o enfermo. É isso que o Bezerra de Menezes fala. Olha, do planeta Terra, o planeta Terra é um hospital, e aonde enfermo ajuda o doente, e doente ajuda o enfermo. Então somos todos, né? Todos dentro do mesmo contexto. E aqueles que podem ajudar, ajuda. Aqueles que não podem, recebem, né? Mas de alguma forma, mesmo que eles não possam oferecer uma ajuda extraordinária, de alguma forma ele pode ajudar. Se você não pode levantar para buscar água para alguém que está enfermo, junto com você, você pode pelo menos dar uma palavra amiga, você pode fazer uma oração, você pode oferecer um sorriso. Então, de qualquer forma, você ajuda, né? Você não precisa ficar, eu estou impossibilitado de levantar para buscar um copo d'água para o meu companheiro que está do lado. Não, mas você pode oferecer um sorriso, você pode dirigir a ele palavras de reconforto, né? de força, de coragem, naqueles momentos que são difíceis. Então, essa oportunidade está presente na nossa vida sempre. Mas a oportunidade de hoje, ela não vai se repetir amanhã. Pode ser que ela não se repita. E se ela não vai se repetir amanhã, ela não será repetida amanhã, você está perdendo a oportunidade de resolver hoje, né? Jesus nos asseverou que os discípulos e seguidores teriam aflições e que o mundo lhes ofereceria ocasiões de luta, sem esquecer a recomendação de bom ânimo. A gente vai ver esse texto depois. A experiência humana ainda é um conjunto de fortes atribulações que costumam multiplicar-se à medida que eleva a compreensão. E isso aí é triste. Lembra daquele ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor? É isso aí. À medida que você vai compreendendo o seu processo reencarnatório e a questão da existência humana, quanto mais você compreende, mais Deus requer de você. Então você já tem força. Hoje eu tenho força para levar nos meus ombros 10 quilos. Aí Deus vai esperar que amanhã eu tenha um pouco mais de força. Porque se eu tiver um pouco mais de força, um pouco mais de resistência, Ele já pode dar para mim 15 quilos. E assim vai, né? Então, à medida que você vai compreendendo o processo reencarnatório, a questão da existência humana, da necessidade da existência humana, e o que significa isso, né? O que significa você viver, o que significa você nascer naquela família, o que significa você passar por determinadas situações. Então, é de acordo com aquilo que você é capaz de suportar que Deus vai decidir as suas provas e as suas expiações. Então, nada está fora de contexto. O mais difícil que nos pareça ser, está dentro do planejamento, dentro do contexto que foi minuciosamente estudado para você, para que você pudesse ter a oportunidade reencarnatória. Ao contrário do que as pessoas, né, que a gente vê muitas ainda, muitas pessoas julgando, né, reclamando. Por que eu fui nascer aqui? Por que eu casei com essa coisa? Por que eu nasci com essa... Entendeu? Mas foi minuciosamente planejado e não foi para que você sofresse e se tornasse uma pessoa infeliz. Foi para que você pudesse resolver as questões que estão ali pendentes lá do passado. E que enquanto elas existirem, você vai ser infeliz. Então, a oportunidade de você resolver o assunto, né? A questão das pessoas que não gostam uma da outra. Um dia eles vão ter que parar e conversar. E aí, quem sabe, né? Quem sabe, depois dessa conversa, depois de falar, eu não gosto de você por causa disso, aí o outro fala, eu também não gosto de você por causa disso, depois que resolveu, lavou a roupa toda, não tem roupa suja mais, vamos começar de novo? Vamos. Agora vamos começar sem essas roupas sujas. Porque essas roupas sujas, essas pendengas, é um peso tão grande que nos impossibilita de viver bem com o outro. O que nos impede de viver bem com o outro? Aquilo que eu acho que o outro faz de ruim.
né, e que muitas vezes não corresponde, não é verdadeiro. Então há um jeito, você vai conviver com a pessoa, explica para ele porque que você não gosta dele, e ele vai falar porque que não gosta de você, vamos colocar as coisas em pratos limpos, né? Vamos julgar a coisa ali na mesa, julgar na mesa, como diz no popular, e vamos ver o que dá depois. Porque depois que você fala isso, depois que você falou para o outro que não gosta dele por isso, por aquilo, ele falou para você também, o que te resta mais? Ou você continua odiando, né? Ou você para por ali e fala, vamos dar um break aqui, né? Vamos dar uma paradinha e vamos recomeçar. E dessa vez começar direito, né? Começar mais positivamente. Então é isso, né? Então, à medida que você vai compreendendo essas situações, que você vai avaliando as situações e vai vendo que muitas vezes não é o castigo, que isso não é castigo, Deus não está te impondo uma situação para você sofrer. São situações que existem e se existem é porque você é capaz de suportar e de compreender, né? E Deus sabe disso, que você não vai jogar toalha, você não vai meter os pés pelas mãos. Então Ele vai te dar esse frio de acordo com o seu cobertor. Nada vai ultrapassar o seu limite. Não vai ultrapassar o limite das suas forças. Então, a cada situação difícil, a gente pode ter essa certeza. Olha, Deus está me dando essa situação porque eu sou capaz de suportar. Então, eu preciso de ter o quê? A resiliência e perseverar, né? Isso é todo um trabalho de compreensão. É difícil? Não. É dificílimo. E aí é o texto que Jesus diz, olha, nesse mundo vocês terão aflições. Algum texto fala só aflições, mas não é não. E neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, que Ele venceu o mundo. Aí você vai falar, mas é Jesus Cristo, a gente sempre fala isso, é Jesus Cristo. Mas aí você percebe que ele foi um modelo. Ele veio, nasceu como homem, passou por todas as dificuldades inerentes à existência humana, foi perseguido, foi preso, foi julgado, morreu crucificado. Então ele falou, olha, eu passei por isso tudo aí e eu venci o mundo, né? Quando o mundo achou que estava me vencendo, na verdade eu que estava vencendo o mundo, né? Então ele passa esse conceito para nós, olha, persevera aí, vai indo, né? Confia, mantenha a sua fé, mantenha a sua perseverança, que você vai vencer. E esse vencer significa assim, ele vai eliminar a prova, vai eliminar aquelas situações que estão pendentes lá. Então você vai passar por elas, você vai pagar as dívidas, né, que você tem consigo, e quando você finalizar isso, você está livre. O que significa que você venceu, né, aquela batalha. Ao invés de você ser derrotado pela sua própria, né, insensatez às vezes, então você vence, né? E aquele que perseverar até o fim será salvo. É o mesmo texto, né, de Jesus, que está lá em João, não, Mateus e João. Mas é o mesmo discurso de Jesus. Aí o João ressaltou isso aqui, nesse mundo teremos aflições, e Mateus ressaltou, aquele que perseverar até o final será salvo. Mas até o final quando? Na hora da minha morte? No momento do desencarne? Será que é isso que Jesus quer dizer? Olha, você vai indo, aí chegou a hora, né, cumpriu sua missão na Terra, então está tudo certo, como algumas religiões falam, né? Algumas religiões falam assim, olha, o preço da morte, o preço do pecado é a morte. Então você leva uma vida de sofrimento, de pecados, né, de consequências dos pecados, mas quando você desencarna, acabou. É como se o sujeito ganhasse um par de asas e fosse viver no paraíso. Então, algumas religiões ainda pegam, o preço do pecado é a morte, quer dizer, é o momento máximo. Acabou, está tudo, zerou. Aí você questiona assim, um Hitler da vida, por exemplo, né? O Hitler, o grande Hitler, né? Do que ele fez, né? Do que ele foi capaz de fazer. Ele morreu e acabou, né? Está tudo certo. Ele destruiu o mundo, destruiu pessoas, matou milhões de judeus, fez sacrifício, né? Torturou milhões de pessoas. Então ele morreu e acabou, zerou. Qual negócio é esse? Então é uma coisa mal contada aí, né? Não é assim que funciona. Então é isso que ele está falando. Vencer o mundo, perseverar, não é tão simples assim. Então, esse é o recado, né, que Jesus nos dá. Aquele que vai até o fim, não esse fim de morte, mas até o fim, significando o objetivo.
Qual é o objetivo? Renato, qual é o objetivo que você quer atingir nessa reencarnação? Esse é o objetivo que Jesus está se referindo. Não é um fim que simbolize término, e sim ao alvo, ao objetivo. E isso aí é uma árdua tarefa. Qual é o objetivo, fulano, que você quer atingir? Esse. Então vai em frente. Persevera, lute, persevera, não deixe o desânimo tomar conta de você. Vem a tempestade, você continua navegando, né? Então é isso. É uma tarefa difícil, demais, né? E é necessária a perseverança. Diz aí mais um conselho do Emmanuel. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. As portas do céu permanecem abertas. Mas para que nos elevemos até lá, precisamos das asas do amor e da sabedoria. É aquela questão do céu e do inferno ainda, né? Tão presente na nossa civilização. O cara é bom, ele vai para o céu. O cara não é bom, ele vai para o inferno. Ainda permanece esses conceitos assim. Então é isso que está dizendo. Olha, tem que apagar isso. Isso não existe, não. Essa questão de céu e inferno, não. Se você quer, após a sua morte, ir para um lugar, né, de tranquilidade, então você precisa de construir esse lugar de tranquilidade, né? Você não vai simplesmente porque você é bom, então você foi bom, foi uma pessoa que cumpriu seus deveres, então você vai sair daqui e vai para o céu. Aquele lugar, aquela beatitude celestial que a gente tem ainda na mente, né? O céu, aquele céu com anjos e espíritos superiores e tudo, e viver naquele marasmo do céu, né? O céu que a gente aprendeu foi esse. Você fica à toa, você não faz nada, você não trabalha, você fica ali contemplando Jesus, contemplando Deus. Esse é o céu cristão, né? Você vai viver de contemplação. Você não vai trabalhar, você não vai ter mais dificuldade nenhuma. Trabalho lá no céu não pode, né? Você trabalha no céu. Você trabalhou tanto na terra. Então aquela ideia do céu, de contemplação, de você contemplar Jesus, fica ali orando, rezando para a humanidade, que ainda está caminhando a passos curtos, olhando lá de cima, falando, olha que está sofrendo, vamos orar para ele. Então não é esse céu. Né? Na verdade, esse céu não existe, né? Mas se você quer uma paz, você quer ter paz, né, após a finalização da sua jornada, então você precisa de construir esse lugar de paz. E como é que constrói? Né? Com as suas ações, né? Os tijolinhos que você vai criando, né? Vai fazendo, né? Vai construindo os tijolinhos, né? E para construir esse templo lá do outro lado. Então é o dia a dia mesmo, é o dia a dia. E mantendo a perseverança, né? Não deixando que as situações adversas te tirem desse caminho. Se você quer ir para o céu, entre aspas, então você precisa de aceitar os desafios e perseverar, né, quando as dificuldades existirem. Então é isso. Então é isso que ele está dizendo. Olha, se a gente quer, né, ter uma situação melhor, se quer ter uma certa recompensa, entre aspas, após o término da existência humana, então você precisa de construir esse lugar melhor. Né? Se você quer ir para o céu, você precisa de construir o céu. Para isso você precisa de primeiro, né? Primeiro tá dizendo, eu acho muito legal isso, quando ele fala assim, ó, mas para que a gente chegue lá, quer dizer, uma viagem, né? Você sai da crosta terrestre e vai para o céu, é um outro espaço. Mas para que a gente chegue lá, precisa das asas. Quais asas? As do amor e da sabedoria. São as duas asas mais difíceis, né? São as mais difíceis de ser construídas. Mas não são impossíveis, né? Não são situações impossíveis. Tanto é que é possível que a gente está aqui, encarnado, com essa oportunidade de construir essas asas, né? A do amor e da sabedoria.